Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. O Clemente hoje está aqui, ele está ao vivo, por Skype, tudo que a gente tem direito, hein, Clemente? Hoje, feriado. Aqui de Caxias do Sul. Oi? Aqui de Caxias do Sul. De Caxias do Sul, olha só, vai passar o Dia da Consciência Negra aí em Caxias do Sul. Muito bem. Trabalhando. Presente, trabalhado o Dia da Consciência Negra aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí, muito bem. E, Clemente, vamos falar aqui da medida provisória, né, 905, que também altera acidente de trajeto e auxílio acidente. Conta pra gente, qual que é essa modificação? Bom, Marilu, essa medida provisória que foi editada pelo governo federal, pelo Ministério da Economia e Secretaria do Trabalho no dia 12 de novembro, é outra medida provisória extremamente extensa, são dezenas e dezenas de alterações no direito do trabalho, na proteção ao trabalho, nas regras em relação à justiça, na fiscalização feita pelo Estado brasileiro sobre as condições de trabalho, no papel do sindicato, tirando o sindicato da mediação e da proteção dos trabalhadores, muitas vezes deixando os trabalhadores numa relação direta com a empresa para fixar ajuste salarial, ajuste em jornada de trabalho, forma de contratação. Por exemplo, essa medida provisória prevê a ampliação da jornada de trabalho para os bancários de 30 para 44 horas, ou seja, derruba e derrota uma conquista que os bancários tiveram há décadas e que fazem parte da forma de organização do trabalho dos trabalhadores nos bancos. Bom, entre tantas medidas e alterações que são feitas, uma delas é aquela que se refere a uma mudança de regra em como considerar o acidente que ocorre no trajeto entre o local de moradia e o local de trabalho dos trabalhadores, e esses acidentes, pela medida provisória, não mais serão considerados como acidentes de trabalho. É uma mudança que revoga o artigo 21 da Lei 8.213 de 1991, e essa lei equipara o acidente de trajeto sofrido pelo empregado no percurso entre o local de moradia e o local de trabalho como um acidente de trabalho. Isso confere uma série de direitos de proteção ao salário em termos de afastamento do trabalho. A empresa é obrigada a fazer uma declaração de acidentes de trabalho e, portanto, observar qual é o tipo de acidente, qual é o tipo de prejuízo que o trabalhador teve, ou de insuficiência, ou de necessidade para o afastamento do trabalho, receber, portanto, esse auxílio de afastamento de saúde como um acidente de trabalho. Tudo isso é alterado, e a medida provisória que está ainda e será observado o debate no Congresso Nacional. Essa medida provisória tem validade de 120 dias, portanto, ela tem validade até o mês de março, abril, maio do ano que vem, a depender do tempo de recesso que o Congresso Nacional terá. E durante esse tempo, essa nova regra já está valendo. A secretária de Saúde e Acidente de Trabalho do Ministério da Economia já editou uma portaria dizendo que não mais deve ser informado ao Ministério os acidentes de trabalho que ocorram no trajeto entre a moradia e o local de trabalho, porque não mais será considerado como acidente de trabalho. Essa e tantas outras medidas alteram profundamente muitas das regras trabalhistas, diminui a proteção ao trabalhador, diminui a forma com que o trabalhador tem, as formas que o trabalhador tem de promover a proteção, seja de acesso à justiça, seja no papel do sindicato, diminui o valor de multas para as empresas, diminui as situações em que as empresas são obrigadas a cumprir regras e sobre as quais não cumprido deve ser penalizado, ou seja, cria novamente um novo movimento, como já foi a reforma trabalhista, de alterações que são extremamente vantajosas às empresas, diminuindo suas responsabilidades, os riscos
e os ônus que elas têm quando não cumprem os direitos definidos na legislação, diminui a proteção em termos de saúde e segurança do trabalhador, os equipamentos de segurança, as obrigações que as empresas devem ter em relação à saúde e segurança, e nesse caso específico, altera a proteção no caso de acidente ocorrido no trajeto entre o local de moradia, quando o trabalhador se desloca para o trabalho. Essas e tantas outras medidas, Marilu, estão nessa medida provisória, deverão ser debatidas no Congresso Nacional. Aliás, ontem, os presidentes das centrais sindicais estiveram reunidos com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, levando a contrariedade, a preocupação, pedindo ao presidente do Congresso que dê celeridade ao tratamento dessa medida provisória, para que ela possa ser retificada ou rejeitada, devolvida pelo Congresso Nacional, dado a amplitude das mudanças que propõe, a afirmação de que não faz nenhum sentido dar caráter de urgência e, portanto, eficácia imediata a essas alterações, sem que ocorra antes um debate. São mudanças de regras que já estão há décadas, que não precisariam da urgência, poderiam ser encaminhadas se o governo queria por projetos de lei, onde o Congresso pudesse ter o debate cuidadoso, e uma vez aprovada a regra, ela entraria em vigor. O governo faz uma iniciativa contrária, edita uma medida provisória que faz com que todas as regras entrem em vigor imediatamente, e o processo legislativo, se vier a alterar, alterará para o futuro, mas a regra já tem eficácia imediata. Nós somos radicalmente contrários a esse tipo de iniciativa, porque ela altera regras que não têm urgência de ser alteradas e altera por iniciativa unilateral do governo, sem nenhum tipo de debate com os trabalhadores, com os empregadores e especialmente com o Congresso Nacional, que é o espaço onde esse tipo de regra deve ser debatido e ser aprovado, alterado a partir de um grande debate com a própria sociedade. Marilu. Portanto, está aí trabalho para o movimento sindical, para os parlamentares progressistas, para a gente tentar barrar isso, né, Clemente? Mais uma medida que deve ser enfrentada para barrar muitos dos assuntos que estão constantes nessa medida provisória, mereceriam sim um tratamento e merecem um tratamento cuidadoso no Congresso, muitos deles para aperfeiçoar e não para fazer o que o governo faz, que é destruir a proteção ao trabalhador. Muitas regras precisam ser criadas, porque há inúmeras novas formas de contratação, formas de trabalho, que a legislação não prevê proteção, nem garante a segurança ao trabalhador. Tudo isso precisa de legislação moderna, atualizada, mas não da maneira como o governo faz, que na verdade significa retirar a proteção do trabalhador, facilitar para as empresas, inclusive o não cumprimento dessas regras, diminuindo multas, diminuindo o poder de fiscalização do governo, do Estado e tirando o poder dos sindicatos de fazer a proteção sindical dos trabalhadores. Perfeito, tá certo. A gente termina aqui falando com o Clemente Ganslúcio, direto de Caxias do Sul. Qual que é a tua programação hoje aí, hein, Clemente? Só por curiosidade. De manhã, um debate aí com os dirigentes sindicais bancários do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, justamente sobre as propostas de reforma sindical, das mudanças em termos da reestruturação sindical do movimento sindical brasileiro. Perfeito, tá certo, Clemente. Um grande abraço, boa reunião, bom trabalho para você aí no Rio Grande do Sul. Para vocês também. Um Obrigada, abraço. até mais. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.